Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Trabalho Médico conectando você ao CIMED-MG, um espaço de debate e informação para todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez para tratar de temas importantes para a categoria médica, para os acadêmicos de medicina e para toda a sociedade em geral. Quero lembrar a vocês que o CIMED-MG está no YouTube, nos acompanhe, siga as nossas redes sociais e também no Instagram, @CIMED-MG. E hoje temos um importante tema para a categoria médica e para os acadêmicos de medicina também, que é sobre a aposentadoria, suas regras, desafios e oportunidades, tanto no setor público quanto no setor privado. E para falar desse assunto, temos aqui 3 participações muito especiais conosco. Temos aqui, para nos ajudar na mediação, a doutora Cláudia Helena, que é a nossa diretora do CIMED-MG. Ela é diretora de Previdência Social e Aposentados, também médica anestesiologista. Boa tarde, doutora Cláudia, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, Rosângela, boa tarde a todos vocês. E vai ser um prazer falar sobre um assunto tão importante que é a Previdência. Bom, e para também nos orientar, trazer boas informações, né, sobre o tema, temos aqui 2 advogados do CIMED-MG, especialistas em direito previdenciário, doutora Kátia Fonseca e o doutor Reinaldo Barros. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los vocês aqui no nosso podcast para tratar de um tema muito importante para todos nós. Nós agradecemos, doutora Cláudia, doutora Rosângela, pela oportunidade de transmitir aos médicos as principais dúvidas, né? Solucionar as principais dúvidas, né? Que a gente sempre recebe nos nossos atendimentos e que a gente acha importante que todos tenham essa noção. Doutor Reinaldo, bem-vindo. Obrigado, Rosângela. Obrigado, doutora Cláudia. Agradeço a oportunidade. E vamos tentar aqui hoje tornar mais claras as regras, né? As múltiplas regras que temos do direito previdenciário e fazer com que a compreensão ela se torne mais fácil. Com certeza. E para a gente começar esse assunto tão importante, uma pergunta inicial. Quais são os vínculos que o médico pode ter e que têm as suas especificidades em relação a esse tema tão importante que nos preocupa, que é a Previdência? Então, o médico, eu costumo dizer que ele é uma categoria privilegiada, porque os médicos, eles são exceção na Constituição Federal. Médicos e professores. Por quê? Eles podem ter 2 vínculos públicos, ou seja, 2 aposentadorias de cada regime, de cada vínculo, e ainda uma do regime geral. Ou seja, eles conseguem ter 3 aposentadorias, né? Porque geralmente a Constituição Federal ela permite somente um emprego público. Mas nós temos essa exceção para a classe médica e para os professores de poderem ter 2 vínculos públicos. Então, eles podem ter 2 aposentadorias no regime próprio de previdência, que é o regime público, né? Um em cada vínculo, e ainda no regime geral, quando ele trabalha como autônomo ou trabalha em alguma cooperativa. Eu acho, doutora Kátia e doutor Reinaldo, que isso gera um privilégio, mas também uma confusão. Tanto para nós médicos, que trabalhamos, às vezes, em 2, 3 vínculos no particular, no Estado, na prefeitura, quanto para vocês, né, especialistas na área, no previdenciário, facilitar essa nossa aposentadoria. Então, acho que a nossa função aqui vai ser esclarecer muito essas dúvidas. Nós temos dúvidas, nós médicos, eu tenho dúvida do que fazer, né? Aonde eu estou inserida, qual o meu vínculo e o que eu posso fazer para facilitar a minha aposentadoria, né? O que eu tenho que fazer, então, para eu me aposentar inicialmente, quais dessas documentações que eu tenho que ter para eu procurar o sindicato, procurar uma ajuda para eu poder me aposentar. Doutora Cláudia, essa é uma pergunta assim, bem complexa e assim, a gente vai caminhar no decorrer do nosso bate-papo aqui com esclarecimentos. Né? O planejamento previdenciário, muitas das vezes os médicos chegam e pensam assim, no momento da aposentadoria. Não.
O planejamento previdenciário, ele começa a partir do momento que eu sou acadêmico, né? A partir do momento que eu começo a fazer a residência. A partir daquele momento, eu já tenho que pensar no meu futuro previdenciário. Eu já tenho que pensar o que eu preciso fazer. Eu preciso recolher, eu preciso contribuir, né? Essa contribuição ela vai ser recolhida automaticamente? Não, eu vou ter que contribuir. Em que momento eu tenho que contribuir? Que documentos são esses que eu tenho que guardar para a minha vida profissional, né? Para pensar na minha aposentadoria no futuro. É muito comum hoje nós atendermos médicos que chegam para a gente e falam assim, você pergunta, olha, qual documento você tem que comprova o seu vínculo com determinada instituição, principalmente no que tange ao perfil profissiográfico previdenciário, que vai garantir para ele uma aposentadoria especial. Ele fala, não tenho. E muitas das vezes a instituição ela já não existe mais. E aí a gente tem que buscar ajudas no Poder Judiciário, que muitas das vezes a gente nem vai conseguir uma resposta para resolver o problema. Então, começando, né? Quais são esses documentos? O primeiro deles, a gente tem que guardar todos os documentos que comprovam o nosso vínculo, né? A carteira de trabalho, ela é importante. Hoje nós já temos a carteira digital, mas isso não despreza, isso não torna menos importante a nossa carteira antiga, né? Na qual o registro era feito numa carteira de papel. Segundo, né? A gente precisa do perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que demonstra que aquele médico trabalhou exposto aos agentes insalubres. Contra-cheque é aqueles que têm, muitas vezes pensam assim, é um papel à toa. Não, não é um papel à toa. Que pode ser que a gente não tenha o recolhimento dessas contribuições, nós vamos precisar demonstrar o recolhimento dessas contribuições para o INSS. Então, nós temos aqui já alguns documentos, a CTPS, nós temos aqui o PPP, nós temos aqui os contra-cheques que devem ser guardados para demonstrar esse vínculo, para demonstrar esse direito previdenciário. Reinaldo, então quer dizer que eu tenho que guardar tudo mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que esse papel vai se acumular, não tem mais valor, que em algum momento eu vou encontrar isso em algum lugar digitalmente, mas nem sempre isso é verdadeiro, né? Nem sempre, doutora. Toda vez que a gente faz uma rescisão contratual do médico no sindicato, que é a categoria profissional que é responsável, né, por homologar a rescisão, dentro desses documentos da rescisão está lá incluído a questão do PPP, do perfil profissiográfico, que é o documento que vai garantir a esse médico o direito à aposentadoria especial, né, que é garantida pela Emenda Constitucional 103, direito à aposentadoria especial, aquela no qual o médico, após 25 anos de efetiva exposição, ele consegue, então, o direito à aposentadoria. Claro, hoje nós temos uma regra que fala pra gente 25 anos de efetiva exposição, 60 anos de idade, ou ainda, né, a soma de tempo de exposição mais idade e tempo de contribuição, dando 86 pontos, é possível pensar numa aposentadoria especial para o médico, né? Não só isso, nós temos aí um grande tema que traz muita confusão, conversão de tempo especial e tempo comum, que daqui a pouco a gente vai explicar novamente. Para fazer essa conversão de tempo especial e tempo comum, obrigatoriamente nós temos que apresentar o perfil profissiográfico previdenciário. Então, gente, a primeira dica, não esqueçam, né, como a doutora Cláudia falou, o doutor Reinaldo frisou, de manter esses documentos guardados, né, manter isso com vocês, porque realmente existe, né, o que a gente percebe, essa falta desse cuidado. Então, que isso aí é importante para todos nós, independente, né, só da categoria médica, mas todos que são trabalhadores. E entrando um pouquinho mais nesse assunto, a gente falou um pouco, você falou um pouco da questão da carteira profissional. Quais são as regras mais específicas para aqueles médicos que estão atuando no regime geral, que é o INSS? Né? Fala um pouquinho para a gente aí, né, dessa atuação dele e o que precisa, né, em relação à Previdência. Só um pouquinho. Inicialmente, a gente quer deixar claro que a coisa mais importante em termos de previdência é acompanhar o extrato previdenciário, tá? É um extrato, como é um extrato de banco. E ele tá lá, tem um aplicativo do .gov, chama meuinss.gov.br. Você faz o cadastro, é a mesma senha e login que você usa no .gov. E lá você vai encontrar em extratos o extrato previdenciário que é chamado de CNIS, que é Cadastro Nacional das Informações Sociais. Ali ele vai ter todos os registros de previdência. Então, se ele trabalha, é muito comum, por exemplo, a gente atender um médico e a gente pega esse extrato, né? Uhum. E aí a gente fala assim, o senhor trabalhou na prefeitura de João Levade. O senhor trabalhou na prefeitura de Bernardo do Campo. Ele fala, nossa, eu trabalhei nesse lugar?
Nossa, eu nem lembro. Por quê? Ele não lembra, que foi lá no início da carreira dele. Mas o registro está no CNIS, no extrato previdenciário. É o histórico previdenciário dele. Então, esse documento é de suma importância, que ele tenha acesso e que acompanhe, né? Que se está tudo registrado lá, se está tudo correto, se todos os vínculos estão constantes lá. Muitas das vezes o médico trabalha por contrato e não está constando, né, as contribuições previdenciárias. E aí é importante, então, de suma importância, esse documento. Esse documento, até 2018, ele trazia também informações do regime próprio. A partir de uma certa data, que é após 2018, nem sempre nós temos mais essas informações dentro do CNIS. Então, aquele médico que é servidor público, ele precisa de também ter o histórico funcional, que é o histórico dele da vida daquele vínculo, né? Quando ele começou, quais foram as promoções, as progressões. Então, a gente precisa também, para analisar a aposentadoria de um médico, tanto do extrato previdenciário CNIS, que é um documento fundamental que nos dá toda a visão da história daquele médico, da história previdenciária daquele médico, como também o histórico funcional dos vínculos públicos que ele tem. Né? Então, se ele tem 2 vínculos públicos, por exemplo, Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais, ele precisa de nos trazer o histórico funcional do Estado e do município, certo? Para a gente entender como que funciona, como que ele entrou, qual data que ele entrou, porque especificamente nos regimes próprios nós temos uma legislação diferente do regime geral. E cada ente tem uma legislação própria. Então, é importante a gente saber o histórico funcional daquele ente que ele está vinculado para a gente entender quais as regras ele vai se encaixar. E por isso que a importância da questão da documentação também, porque muitas vezes pode acontecer de você ter tido um vínculo que não consta ali no aplicativo, isso é muito comum de acontecer? Muito comum de acontecer, principalmente para médico. Vou explicar um pouquinho por quê. Anteriormente, o sistema era todo feito no papel, né? E aí, o que acontecia? O médico trabalhava num emprego, eles abriam um número, que é o NIT, que é esse número que consta lá no registro da Previdência. Aí a empresa abria um NIT com um número para ele, que era o mesmo do PIS e do PASEP. Aí ele saía daquele vínculo, ele trabalhava concomitantemente, a outra empresa abria um outro vínculo com outro número de NIT. Então, é muito comum o médico falar assim, não, mas eu trabalhei em tal. Eu falo, mas o seu CNIS não está constando isso. Aí eu já sei, você está com 3 ou 4 NITs. Nós temos casos de médicos que já tiveram 5 NITs diferentes. Então, não consta no extrato previdenciário porque ele está todo dividido. Então, é necessário você fazer um requerimento à Previdência Social pedindo o elo dos NITs. E aí, a partir do momento que o servidor da Previdência coloca ali os dados, né, o nome da mãe e o CPF, automaticamente aparece os vínculos. Né? Então, eu acho que aí vem a grande importância, né, de nós médicos procurar uma ajuda de um especialista no previdenciário para achar isso, porque muitas vezes alguns colegas médicos meus falam assim, mas para que eu preciso de procurar um doutor? Eu vou gastar meu tempo, eu vou aqui no aplicativo, vejo meu CNIS e pronto, tá ali. Mas não é bem assim, né? Tem que sair à procura disso, documentos, né? Ter esse conhecimento, né? Que aí pode perder anos, né, na aposentadoria. Tem só um detalhe que é interessante, porque, às vezes, o médico trabalhou por contrato numa administração pública, né, e está constando no CNIS, mas o INSS não reconhece porque tem que ter uma documentação específica. Então, ele tem que ir atrás desse local que ele trabalhou para trazer uma declaração. Isso é uma das coisas. E a segunda coisa que a gente queria falar, né, doutor Reinaldo, é sobre acreditar ou não no simulador do INSS. Nós temos um grande problema, porque o médico, ele foge ao padrão de normalidade, ao homem mediano. Né? O programa do INSS, ele foi feito por uma pessoa que tem um único vínculo.
ele não tem vários vínculos, ele tem um vínculo com o regime geral e pronto. O médico não, o médico ele tem um regime geral, ele tem 2 regimes próprios e nesse CNIS está registrado tanto o vínculo do regime geral quanto do público. Então, às vezes, eles chegam para o planejamento previdenciário e nos falam assim, lá no meu simulador, minha aposentadoria deu o teto, deu R$ 8.157,47. Aí, nós já fizemos o estudo previdenciário prévio e falou, olha, não deu o teto, nós não chegamos no teto, o valor está abaixo, mas o simulador falou. Só que aí nós temos que explicar. O simulador do INSS, o programa, ele faz o cálculo considerando tanto as contribuições do regime geral quanto do regime próprio. Ele não faz exclusão. E aí, realmente, se eu somar os 3 vínculos dele, durante toda a vida profissional dele, nós vamos ter uma remuneração, uma probabilidade de uma aposentadoria no teto. Mas quando eu retiro aqueles salários do regime próprio de previdência, a renda, né, o salário do benefício da previdência, ele vai cair. Então, o simulador, ele nos auxilia, mas só que muitas das vezes, no caso do médico, ele acaba trazendo uma informação errônea, porque ele não exclui o tempo do regime próprio de previdência social, né, dos vínculos que eles têm com os entes federados, município, estado ou até mesmo com a União. E ainda, o médico tem a possibilidade da conversão do tempo especial até 2019, mediante o PPP. Então, aquele simulador também não fala sobre isso, né? E outra coisa, muito comum o CNIS ter algumas falhas. Vamos dar um exemplo, o médico que trabalha para uma cooperativa médica, né? A cooperativa médica, a partir de 2003, ela que está obrigado a reter a contribuição previdenciária daquele médico e entregar ao INSS. Só que, por questão de data, tem um robô do INSS que não reconhece que aquelas contribuições feitas pela cooperativa médica estão no dia certo, no dia correto. Então, mas é muito comum o médico que trabalha para uma cooperativa médica chegar lá para mim com todas aquelas contribuições, está com e tem um códigozinho, né, que está ainda precisando de comprovação. Está lá no CNIS que ele trabalhou para aquela cooperativa, que ele tem aquela contribuição, mas ela precisa de ser confirmada. Ou seja, ela não está contando ali no tempo. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer? A cooperativa médica tem que emitir uma declaração para o INSS, com carimbo, tem uma certa, tem toda uma legislação que fala que essa cooperativa médica, para avisar, comprovar ao INSS que ela, de fato, recolheu a previdência daquele médico, né? Então, assim, são muitas nuances que a gente não pode acreditar cegamente naquele simulador do INSS. E uma coisa que eu costumo falar muito e eu acho fundamental a previdência, ela não é aposentadoria somente. A previdência, o próprio nome diz, é prevenção. Então, é um seguro, é uma seguridade social, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, ele não abarca somente a aposentadoria. Às vezes a gente pensa assim, nossa, não vou pensar nisso agora não, está muito cedo para eu aposentar. Primeiro, tem essas questões que a gente já tem que organizar a documentação. E segundo, que se você tem um auxílio, uma doença incapacitante, por exemplo, você fica doente, você sofreu um acidente, pode acontecer, né? Ou você teve uma doença, precisou de fazer uma cirurgia e precisou de afastar do trabalho. Você tem direito ao auxílio incapacidade temporária. E o seu CNIS tem que estar todo bonitinho, porque se você tiver com esses problemas no extrato previdenciário, o que você vai receber vai ser menor do que você teria direito se seu extrato previdenciário estivesse todo correto. Nós temos ainda a licença maternidade, a mulher que está grávida, a médica grávida, né? Ela tem direito a também estar segurada, né? Receber o seguro do INSS ou até do regime próprio durante esse período, né? Então, assim, nós temos auxílio incapacidade permanente. Às vezes a pessoa teve um acidente e não pode mais trabalhar. Então, ela também vai ter esse auxílio incapacidade, né, que antigamente a gente chamava de aposentadoria por invalidez. Graças a Deus o nome foi alterado, agora incapacidade permanente, né? Assim como auxílio doença, incapacidade
provisória para que ela tenha esse seguro. Então, o INSS ele não é somente aposentadoria. A previdência, assim como o regime próprio, não é somente aposentadoria, né? Nós temos também todo um sistema de proteção social para o médico que é importante. E corre-se o risco, às vezes, de esquecer desse ponto principal aí, que eu acho que é um ponto que a gente tem que frisar muito, que o nosso objetivo não é só falar em relação à aposentadoria. São esses momentos que, às vezes, você precisa, né, recorrer, e o médico, inclusive, que, muitas vezes, está exposto, né, a agentes insalubres, a tudo isso, e que pode haver essa necessidade. Então, esse alerta, gente, é muito importante, esse ponto que a doutora Kátia falou, né, e até essa questão aí que a gente pode entrar um pouquinho mais aí sobre a questão da atividade insalubre, que é muito comum, né, e que existe na atividade médica, né, doutora? Eu acho, assim, muito importante, Rosângela, tudo isso que né, os dois falaram, citaram datas a partir de tal ano e tal ano, é a mudança, né, que existe durante todo esse tempo da Previdência. Né? Muitas. O regime ele não é estático, vai mudando durante o tempo. Então, se você não comprovou aquele benefício até certo ponto, muitas das vezes você não vai conseguir mais, né? É verdade. Então, assim, é muito importante isso. E o médico, ele tem também essa questão de estar exposto a agentes nocivos. Muitas das vezes a gente fica doente mesmo, né? Não consegue trabalhar. Então, existe uma modalidade aí da aposentadoria especial. Não é Isso, doutora Cláudia. Para a gente pensar hoje numa aposentadoria especial, a gente precisa demonstrar que nós cumprimos os requisitos de lei. Né? Até 28/4/1995, aqui começam as questões de datas, né? Bastava ser médico. Se eu era um médico clínico, se eu era um cirurgião, se eu era um anestesista, né? Se eu era um pediatra, um neurologista, não me importava. Né? Bastava ser médico. Então, eu faço provas através do diploma, título de residência, declaração de emprego, a própria carteira de trabalho. Até essa data, não precisava apresentar o perfil profissiográfico previdenciário. Então, a gente tem um decreto que fala para a gente, olha, o enquadramento da atividade especial, ele se dá por categoria profissional. Só do médico, não. Lá tem o médico, tem o enfermeiro, o fisioterapeuta, entre outras classes, o motorista, entre outros. Né? Depois de 28/4/1995, nós já precisamos apresentar um documento específico, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, é esse documento que vai dizer o seguinte: esse médico ele se enquadra ou não na categoria para uma aposentadoria especial. Não basta ser médico, né? O médico ele tem que estar exposto aos agentes insalubres com contato de forma habitual e permanente. Né? E, além disso, a resolução ela fala para a gente o seguinte: esse contato tem que ser com doenças infecto-contagiosas ou com material contaminado. Ou seja, aquela condição na qual o médico ele não consegue prever ou ele não reconhece antecipadamente que aquele paciente é portador daquela doença e ele pode acabar sendo contaminado por aquela doença. Né? E aí, a regra para reconhecimento, ela fala para a gente, olha, o contato ele tem que ser habitual e permanente. Claro que aqui vem aquela questão, né? Olha, para o risco biológico, eu preciso estar o tempo inteiro em contato com o paciente com doenças infecto-contagiosas, né? Durante, por exemplo, se o médico ele tem um plantão de 12 horas, nessas 12 horas ele tem que ficar exposto a esse agente, tem que ter contato? Não. Ele precisa ter o contato durante esse período. Vamos pegar, por exemplo, um médico que trabalha no Programa Saúde da Família. O médico que trabalha no Programa da Saúde da Família não quer dizer que durante toda a sua jornada de 8 horas ele vai trabalhar com paciente com doenças infecto-contagiosas. Mas ele é porta de entrada, ele recebe pacientes agudos, pacientes crônicos o tempo inteiro. E o paciente ele não traz um rótulo que ele tem uma doença infecto-contagiosa, que o médico ele pode ser contaminado. É diferente, por exemplo, desse médico que está, por exemplo, num serviço secundário, num centro de referência, né? Ele atende num centro de referência, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem a questão dos PANs, né? E ele atende, por exemplo, a área de cardiologia.
esse médico, quando esse paciente ele chega para ele no serviço secundário, ele já tem todo um histórico do paciente, né? Ele já sabe se aquele paciente se ele tem uma doença infecto-contagiosa ou não, se ele tem risco de contaminação ou não, o que que ele pode fazer. Então, é esse perfil profissiográfico que vai analisar essa profissiografia. O que que é isso? O que que o médico ele faz? Quais são as suas atividades? Né? Ele está exposto, ele não está exposto? Esse contato é habitual, é permanente ou é ocasional, né? Uma vez ou outra tem esse contato. Então, a gente precisa desse documento. E é esse documento, o perfil profissiográfico, que vai permitir falar, olha, ele está exposto a um agente especial, né? Um agente insalubre, que permite que esse médico ele aposente com um tempo menor de contribuição. Sem essa documentação, né, muitas das vezes nós vamos ter que recorrer ao Poder Judiciário para a gente pedir uma perícia judiciária, para a gente caracterizar essa exposição, para a gente, então, chegar num processo final para a gente falar, olha, tem direito a uma aposentadoria especial. Algo que poderia ser, Rosângela, muito mais simples, né? Ou seja, eu tenho um vínculo empregatício, o meu empregador ele me emite o PPP, eu guardo esse PPP. Né? Mas aí, não, aquela empresa ela fechou, ela já não existe mais, aí eu tenho que recorrer ao judiciário para fazer valer o meu direito. Aí uma aposentadoria que hoje a gente já sabe que assim, a gente tem um caminho a percorrer, esse caminho ele se torna muito mais longo porque a gente vai precisar da intervenção de um terceiro setor, que é o judiciário, para ele nos ajudar a resolver essa demanda. Ô, Reinaldo, e quando você é beneficiado com a aposentadoria especial, esse tempo, né, duas perguntas, esse tempo menor é um tempo fixo, assim? Você pode aposentar um tempo 10% antes, tem algum tempo, assim, tantos anos antes? E outra pergunta importante que vários colegas têm dúvida. Eu me aposentei, mas eu quero continuar trabalhando. Né? Às vezes eu saio daquele setor, eu não consigo mais trabalhar lá no pronto atendimento, porque é um setor muito pesado, mas eu ainda consigo atender o meu paciente no consultório. Eu posso fazer isso? Doutora Cláudia, aí vem o X da questão. A aposentadoria especial, a gente tem que analisar ela sob uma ótica bem específica. A aposentadoria especial quer dizer, né? A doutora Cátia costuma brincar assim, olha, aposentar quer dizer voltar-se aos seus aposentos. Né? Ou seja, você deixa a sua atividade, assim, o legislador, ele fala o seguinte, olha, você trabalhou exposto, você esteve exposto ao risco, então, consequentemente, assim, os riscos que você correu, então nós vamos te dar um bônus. Eu reduzo o seu tempo de contribuição para que você, literalmente, deixe essa atividade insalubre e você retorne para a sua casa, você retorne para o seu lar, né? Que é o sentido da palavra aposentadoria, voltar para o seu lar, voltar para o seu repouso, né? O médico, se o médico ele aposenta especial, hoje a gente tem aí uma discussão, né, sobre se eu aposento em um ente, eu tenho que aposentar em outro. Vamos pensar o seguinte, a doutora Cláudia, ela trabalha, ela é cooperada de uma cooperativa tal, e ela resolve aposentar especial. Qual o requisito que a doutora Cláudia ela precisa cumprir? Né? Ela precisa ter 25 anos de efetiva exposição, é o primeiro requisito de onde a gente parte. Se a doutora Cláudia ela nos demonstra que ela tem 25 anos de efetiva exposição, ela cumpriu o primeiro requisito. Aí nós vamos para o segundo. Nós temos hoje lá no regime geral a idade, 60 anos. Então ela precisa ter 25 anos de exposição, mais 60 anos de idade. Reinaldo, mas aí vamos perguntar assim, mas só isso? Olha, até 13/11/2019, a gente não tinha um requisito, por exemplo, idade. Bastava ter 25 anos de efetiva exposição. Só que a doutora Cláudia ela teria um problema. Se ela aposentou especial pelo regime próprio, ela não poderia mais continuar trabalhando exposta. Então, vamos pensar assim, é como se a gente pegasse o CRM e deixasse esse CRM suspenso, porque eu não posso mais trabalhar exposto. Né? E esse tema, inclusive, já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o médico que aposenta especial, ele não pode continuar trabalhando exposto quando as contribuições elas são vertidas para o regime geral. Doutora Cláudia, ela trabalha no regime geral como cooperada e ela tem 2 vínculos públicos, Rosângela, ela trabalha no estado e no município. E ela pediu uma aposentadoria especial lá na cooperativa.
O que a doutora Cláudia vai fazer? Ela tem que exonerar dos vínculos públicos? O STF não entrou na análise desse mérito, justamente porque o que faria com esse tempo que ela contribuiu para esses regimes próprios? Município, Estado, ela verteu contribuições, mas ela não cumpre os requisitos para aposentadoria especial, nem aposentadoria por idade, nem tempo de contribuição. Esses RPPs vão fazer o quê? Vão aposentar? Ela não cumpre os requisitos, não pode aposentar. Devolver o dinheiro? Eles também não vão devolver. Então, o que ficou pacificado pelo Supremo Tribunal Federal? Se ela aposenta especial lá no regime geral, lá no INSS, ela não pode exercer, mas lá trabalhar exposta no regime geral. Em qualquer outra cooperativa, em qualquer outro hospital privado. Mas ela pode continuar com os 2 vínculos dela sem problema nenhum lá no serviço público. Não sem problema nenhum. Como também ela pode aposentar nos RPPS, né, na prefeitura, no estado ou na União Especial e continuar trabalhando na cooperativa dela. Porque são regimes jurídicos previdenciários distintos. Então o STF ele fez o quê? Ele julgou, ele analisou uma ação proposta pelo INSS e ele tratou RGPS e INSS. Ele não mexeu com o regime próprio de previdência, porque geraria aí um grande transtorno, isso atingiria muitas pessoas, né? E aposentadoria especial, na sua grande maioria, são profissionais da área da saúde, que muitas das vezes, como a doutora Kátia falou no início aqui do nosso bate-papo, né? Ele pode ter 2 vínculos públicos, podem acumular 2 cargos públicos, mais um cargo na iniciativa privada. Rosângela, tá vendo como que é complicada essa complicado, questão, né? O tema é muito amplo, né? E eu acho assim, temos que ter esse cuidado, esse olhar cuidadoso, como a doutora Kátia salientou no início, desde o princípio ali, né, do exercício da profissão, já começar a acostumar isso na vida acadêmica, né, para que você se prepare e que ao longo da carreira você tenha segurança e a certeza de que quando chegar, né, a hora de aposentar, você já está entendendo um pouco mais sobre esse assunto. E o tema é muito amplo, né? Só para complementar essa questão do Dr. Reinaldo, existe a questão da aposentadoria especial, com 25 anos de efetivo trabalho em situação submetido a agentes especiais. E tem também um tempo que o médico trabalha, num período, ele não trabalhou 25 anos, então ele trabalhou 5 anos num local que ele tem o PPP que estava submetido, ele trabalhou 2 anos no outro local. Então, aí nós temos também uma outra marca, doutora Cláudia, que é o que a gente fala, né? Que o sistema da Previdência, a gente tem até um nome em latim, que é o tempo regis actum. O tempo que ele trabalhou, aquele período que ele trabalhou, vai ser regido por aquele legislação daquela hora, né? Então, por exemplo, o médico trabalhou de 2000 a 2005. 2005 teve uma reforma da Previdência, e aí mudou as regras, mas a regra de 2000 a 2005 vai permanecer, porque estava submetido àquela regra. Então, por isso, até 12/11/2019, que foi a entrada da nova, né, nossa última reforma da Previdência, a reforma 103, se o médico trabalhava 10 anos, 5 anos, comprovadamente com o PPP, nós temos a condição de que o tempo dele seja elastecido. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para todo mundo entender. No caso do homem, ele tem um fator 1,4 a mais. Então, se ele trabalhou 10 anos submetido, ele vai ter 14 anos. Tá? Tá dando para entender isso? A médica, se ela trabalhou 10 anos, é fator 1,2. Aí ela vai ter 12 anos. Tá? E aí vai juntar o tempo comum deles para que a gente consiga, né, encaixá-los em alguma das regras da Previdência. Só lembrando o seguinte, né, doutora Kátia? Quando a gente pensa na aposentadoria especial, que eu acho que era a segunda pergunta que a doutora Cláudia tinha feito, é o seguinte: eu posso, para mim, pensar na aposentadoria especial, eu posso usar esse fator? Não, eu não posso usar esse fator. Esse fator, ele só vai ser utilizado se pensarmos na conversão de tempo especial em tempo comum para pensarmos numa aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Quando nós falamos da aposentadoria especial 25 anos, é 25 anos de efetiva exposição. Nós não temos essa possibilidade de elastecer esse tempo, aumentar esse tempo. A legislação nos chama isso de tempo fictício.
né? Porque, assim, é um tempo que não foi trabalhado. Só que o que aconteceu? O legislador permitiu que fizesse a conversão e aumentasse o tempo. Até quando? Até 12/11/2019. Então, até 12/11/2019, todo o período que eu trabalhei e eu demonstro que ele é especial, eu consigo fazer a conversão utilizando esse fator. Não, Rinaldo, eu quero uma aposentadoria especial, né? Não, então eu não posso utilizar fator de conversão. Hoje de manhã eu estava fazendo um planejamento, um atendimento, e aí o profissional ele tinha uma condição lá, ele falou assim, mas faltou o fator 1,4. Eu falei, não, nós não podemos colocar o fator 1,4 porque o senhor deseja uma aposentadoria especial. Se formos colocar o fator 1,4, nós vamos mudar a sua regra de aposentadoria, nós vamos sair de uma aposentadoria especial e vamos para uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Então, é bom ficar claro que a aposentadoria especial é 25 anos de efetiva exposição demonstrada através do PPP. Se não tivermos o PPP, através de uma perícia judicial. E é uma modalidade diferente. A aposentadoria especial é uma modalidade, a aposentadoria por tempo de contribuição é outra modalidade, a aposentadoria por idade é outra modalidade. Então, tem muito médico que chega pra gente e ele quer aposentar por tempo de contribuição. E ele fala assim, aí a gente fala assim, olha, preciso do PPP, nós estamos vendo aqui no seu extrato previdenciário, que o senhor trabalhou. Não, doutora, eu não quero aposentadoria especial, eu não quero. Isso não é especial, tá? Especial tem que ser 25 anos todo especial. Não, é quando a gente consegue converter o tempo, então a gente consegue um tempo maior, que isso a gente tem assim uma série de vantagens, tanto no tempo, quanto às vezes no cálculo do benefício, porque quanto mais pontos ele tem, idade, mais tempo de contribuição, maior vai ser o benefício dele. Tá entendido isso, gente? A diferença? Olha, Kátia, eu acho que você explicou muito bem, né? Mas, assim, entender mesmo, assim, né? É uma questão muito desafiadora. Quando eu aceitei estar, né, na diretoria do Previdenciário, do CIMED, eu sabia que ia ser desafiador. Porque essa geração que está aposentando agora, né, é aquela geração, nós temos vários tipos de geração, né? X, Y, Z. É aquela realmente que não teve contato muito com o digital, não é agora igual as pessoas que estão iniciando, né, o curso de medicina, já é a geração mais digital. Então, ela entende melhor isso, é uma questão assim já genética, parece, né? Já cresceu ali no digital, ela entende perfeitamente as várias coisas e tem a informação muito mais fácil. Né? Então, eu acho que assim, é fundamental a gente estar discutindo isso mesmo, mais para aquele que está vindo também, né? O acadêmico de medicina, Sim. ele prestar atenção nessas coisas e já começar ali, que eu sei que vão ser bem organizados, porque o médico, não que ele não seja organizado, ele é muito ocupado e muitas das vezes nós largamos nossas próprias vidas para cuidar de outras vidas. Então, essa questão, ela é assim, muito característica do médico. Às vezes, a gente deixa de ir em uma reunião lá para decidir a nossa aposentadoria, para poder cuidar do paciente, né? Kátia, muitas das vezes, me ligou, doutora Cláudia, nós temos que reunir aqui para ver a questão da aposentadoria, vamos remarcar porque eu não posso, né? Então, a gente tem que colocar essa sementinha no acadêmico de medicina para começar desde já a se organizar, porque realmente a gente tem que pensar no futuro. Eles pensam muito nisso, talvez da minha geração para trás não pensou tanto, então a gente pena com isso, deixando questões que a gente poderia ter alguns benefícios e não gozando desses benefícios, né? Então, falando já nesse acadêmico de medicina, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, né, dessa parte que eles, enquanto eles ingressaram na medicina como residente, assim, né, esse vínculo vai contar esse tempo que ele está ali estudando e trabalhando ao mesmo tempo? Inclusive, esse assunto, doutora Cláudia, ele é, assim, né, estimulante mesmo, assim, que é muito importante a gente avançar e eu quero fazer uma proposta aqui para vocês, para a gente fazer um segundo bloco sobre esse tema e introduzir exatamente nesse assunto, né? Para que a gente possa dar continuidade a esse tema tão importante que é a Previdência. Então, vamos dar um tempinho, vamos para um segundo bloco para falar mais sobre a aposentadoria,
dando ênfase nessa questão que a doutora Cláudia falou, né, da residência médica. Então, nos acompanha aí, nós vamos ter um segundo bloco sobre esse assunto e quero aqui deixar muito claro que o CIMED-MG tem uma equipe especializada, como vocês puderam acompanhar aqui, de advogados, especialistas em direito previdenciário, a doutora Kátia, o doutor Reinaldo, são pessoas com um amplo conhecimento que pode ajudar você, independente da idade que você for, a poder realmente ter informações precisas para a sua aposentadoria, para o seu planejamento. Então, contem conosco, estamos à disposição, o CIMED-MG está de portas abertas para orientá-lo e também continue nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, sempre tem vídeos novos, com informações novas, o nosso site também com vários textos orientativos e continue nos acompanhando. E aguarde que esse tema vai ser do nosso segundo bloco, que a gente vai trazer para vocês. Muito obrigado e até daqui a pouco.